Estamos aqui acompanhando todos os assuntos e um deles é o presidente Lula, que está na Espanha. Ele que estava em Portugal, viajou agora para a Espanha, esse que é o último dia da viagem à Europa. Hoje cedo, acompanhado do o primeiro-ministro espanhol, criticou a atuação da ONU no conflito da Ucrânia e voltou a condenar a guerra. Chegou a falar, inclusive, na criação de uma espécie de um G20 da paz, para que possam discutir essas questões conflituosas. Vamos ao vivo para a rua? Vamos com Priscila Asbeck, a nossa correspondente que acompanhou e vai agora conversar com a gente. Continua ocorrendo o almoço, Priscila, que agora Lula está com o rei espanhol. O almoço está acontecendo ainda? O almoço deve estar terminando, Elisa. Ele que estava almoçando com toda a comitiva brasileira, também o rei e a rainha espanhóis, também Pedro Sánchez, todos reunidos nesse que é o último compromisso, então, da viagem de Lula nessa visita à Europa. Ele passou primeiro por Lisboa e depois pela Espanha. Bom, para a gente fazer um resumo aqui do que foi a participação do presidente Lula, o que a gente pode dizer é que a viagem foi muito pautada pelo assunto da guerra. Então ele começou moderando o tom, de certa forma, começou condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia, começou tentando colocar panos quentes naquela declaração que ele tinha feito de que os Estados Unidos e a Europa prolongam a guerra, mas ele terminou falando num tom de moderação um pouco menor, digamos assim, recuou um pouco nessa moderação. Por quê? Ele disse que o Conselho de Segurança da ONU contribui para armar os países que fazem parte do Conselho são os que mais participam de guerra, entre eles países europeus e também a Rússia, que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, defendeu uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, falou que não existe mais aquele cenário de mundo pós-guerra, então isso tem que mudar, e ele falou que não tem, e terminou falando que não cabe a Lula ou ao Brasil decidir se a Crimeia pertence ou não, a quem pertence a Crimeia, que foi o território que foi invadido e anexado pela Rússia em 2014. Uma declaração que pode ser vista, inclusive, como uma declaração pró-Rússia, já que a Rússia invadiu a Crimeia. Já ao lado dos europeus, tanto Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente português, quanto Pedro Sánchez, o primeiro-ministro, eles deixam muito claro qual que é a posição dos países europeus e da Europa de dizer que existe um único culpado pela guerra e esse culpado é a Rússia. Então, alguns jornais aqui destacam sobre essa visita de Lula que há uma convergência em termos econômicos entre os países, mas há uma divergência quando o assunto é a guerra. Então, foram anunciados 3 acordos aqui, foram anunciados 13 acordos em Portugal. Os países falam sobre a proximidade, sobre retomar relações, mas quando o assunto é guerra, as divergências ficam claras. A gente vai escutar um trecho, então, do pronunciamento do presidente Lula hoje, mais cedo, aqui no Palácio de Moncloa, que é a residência oficial, então, do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Vamos escutar. Eu fico me perguntando se não cabe a nós, outros países que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, fazer uma mudança na ONU, colocar mais países. Por que a Espanha não está? Por que o Brasil não está? Por que o Japão não está? Por que a Alemanha não está? Por que a Índia não está? Por que a Nigéria não está? Por que o Egito não está? Por que a África do Sul não está? Quem é que determina? Os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Mas isso já faz muitos anos. Aí uma parte dessa fala de Lula, acompanhado do primeiro-ministro espanhol. A gente separou um outro trecho também bem importante, porque o presidente brasileiro voltou a condenar a violação territorial na Ucrânia em meio à guerra, com a Rússia. Ele ainda disse julgar necessário a interferência do que chamou de países amigos para ajudar nessas negociações de paz. Vamos ouvir. Eu sou incomodado com a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém pode ter dúvida de que nós, brasileiros, condenamos a violação territorial que a Rússia fez contra a Ucrânia. O erro aconteceu, a guerra começou. Agora não adianta ficar dizendo quem está certo ou quem está errado. Agora o que precisa é fazer a guerra parar. Porque você só vai discutir um acerto de contas quando pararem de dar tiros. A guerra está num estágio em que acho que está precisando de uma interferência de um grupo de países amigos que possam sentar e estabelecer uma regra.
Primeiro, vamos parar de matar gente, vamos parar de destruir o que já está construído e vamos ver aonde é que a gente pode chegar. Se não formos capazes de fazer um acordo, paciência. Aí o presidente da República, né, tentando baixar um pouquinho a temperatura das últimas falas, inclusive, que fizera em relação à guerra. Uribe, quero te ouvir, por favor, sobre essas falas do presidente no território espanhol. Quais são os efeitos delas e até o momento em que ele vem quase que se justificando porque está ouvindo algumas críticas sobre o excesso de viagens, né? Nossa, como está viajando, como tem carimbo esse passaporte. E a comitiva que geralmente é gigantesca, de todo mundo tomando aquele cafezinho espanhol ou cafezinho português. E disse, política não se faz via computador. Política, você até pode fazer alguma coisa via rede social, mas nada como esse contato ao vivo, essa troca química, o presidente falou, e disse que isso é muito necessário, se justificando, claro, as críticas. Viagem com pastel de Belém e tortilha. Mas o que a gente tem visto, Elisa, é que de uma certa forma há viagens e viagens. Há viagens que são injustificáveis, que são viagens que acabam não trazendo recursos para o Brasil. A partir do momento que o presidente da República leva uma comitiva para conseguir fazer acordos que possam esquentar a economia brasileira, é viável. A viagem à China é viável. Foram fechados acordos bilionários. Você teve o fim do embargo à carne bovina brasileira. Então é importante. O custo da viagem é muito menor do que as conquistas obtidas. Nós tivemos aí Luiz Inácio Lula da Silva fazendo acenos em 2 pontos. O primeiro deles, tentando consertar aquela declaração desastrada comparando Rússia e Ucrânia, igualando os dois na guerra protagonizada no leste europeu. Isso causou um mal-estar muito grande na União Europeia. Acho que é raro que a União Europeia, todos os países dela concordem no mesmo posicionamento e há uma concordância do posicionamento de que a Rússia invadiu o espaço soberano da Ucrânia. Quem tem culpa é a Rússia, não a Ucrânia. Então foi nessa mesma linha que nós tivemos Lula agora tentando consertar. Mas é interessante perceber as nuances do discurso político. O discurso político, ainda mais em uma viagem diplomática, precisa ser visto nos gestos. Lula sempre teve, isso foi um discurso histórico do Brasil, de mudança do Conselho de Segurança da ONU, que é formado por 5 países: Estados Unidos, Rússia, França, China e Reino Unido. 5 países. O que se quer, e o Brasil sempre quis, é uma mudança dessa configuração com a inclusão de novos países, incluindo o Brasil. Mas agora, Lula faz uma crítica ao Conselho de Segurança. Diz que ele, na atual configuração, não tem capacidade para evitar uma guerra. Faz uma suposição, uma indicação de que Rússia e Estados Unidos são um dos maiores vendedores de armas do mundo. Então que eles não poderiam estar apenas eles num Conselho de Segurança para tentar gerar a pacificação mundial. E vai além, ele fala sobre uma substituição, que o G20, as 20 maiores economias do mundo, substituam nesse quesito, na guerra Rússia e Ucrânia, o Conselho de Segurança e possam levar a uma pacificação. Ele diz até a respeito de um G20 da paz, um grupo da paz. Há um outro bastidor dessa viagem bastante interessante que eu vou falar rapidamente, Elisa, que é sobre o aeroporto de Congonhas. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, chegou a pedir no início do ano que você não tivesse um cancelamento da outorga do aeroporto de Congonhas por uma empresa espanhola chamada Aena. Tivemos Márcio França, que é o ministro de Portos e Aeroportos, até querendo desfazer esse acordo porque um dos pagamentos foi por precatórios e havia uma questão em relação a isso. Esse é um dos temas tratados na viagem. O governo espanhol não quer que você tenha um cancelamento desse processo e agora Márcio França tem negociado com os espanhóis a possibilidade ou de manter a concessão, mas que a contrapartida não seja por precatórios, ou se mantém um modelo de precatórios, mas não se adota para demais outorgas ou concessões. Brasileiros hablando com os espanhóis, que às vezes é difícil de compreender. Bom, se for a região da Catalunha, tu não entende nada, né? Porque mistura País Basco, Euskera, é quase impossível entender. Mistura um francês com espanhol, que o máximo que a gente fala é si, graças, besito, que você não sabe nem se virar direito. Gustavo Uribe, você tá nervoso, por acaso? Porque tá chegando a tua coroação, né? Como rei. Tá sabendo, né? No Palácio de Buckingham. Achei que era de Diadema. Eu já estava feliz aqui, alegre. Tu para de mentir que tu não nasceste em Diadema, hein, Gustavo Uribe? Foi na cidade de...
São Paulo, São mas Paulo? sou cidadão de Diadema, de espírito e alma e coração. Frequentou muito a Praça da Moça, né? Moça. Praça da Moceta, histórias. Mas não é sobre Gustavo Uribe que a gente vai falar agora, minha gente. Apesar de ser o nosso rei aqui, Basília é a nossa rainha.